Bom, continuamos na presença do Senhor. Vamos a estudar juntos a palavra do Senhor agora. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos ajude a perceber e entender o que Ele nos quer ensinar nesta tarde. Nosso Deus, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque ainda com as dificuldades, ainda, Senhor, com tudo quanto está a acontecer ao nosso redor, nós podemos apartar um tempo para louvar-te, nós podemos apartar um tempo para estudar a tua palavra. Deus, nós queremos pedir-te agora que tu estejas a nos guiar no estudo da tua palavra, que estejas, Senhor, a nos ensinar uma vez mais, que realmente tudo quanto nós vamos a tratar agora seja guiado pelo teu Espírito Santo, e seja o teu Espírito Santo a nos encaminhar, nos ensinar e transformar as nossas vidas também, através de confrontar o nosso pecado, de confrontar o nosso problema com o Senhor, e também nos levando ao arrependimento e levando o Senhor a reconhecer as coisas que ainda não temos nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar nosso estudo no livro de Romanos. A semana passada nós estivemos a falar do capítulo 4 e só pegamos alguns versículos, mas todo o capítulo 4 Paulo está a usar como um exemplo de aquilo que acontece no momento em que alguém coloca a sua fé em Jesus Cristo e é justificado. E essa é a grande palavra que o apóstolo Paulo está a usar e está a explicar, e também no capítulo 5 ele vai usar um tempo para explicar um pouco mais disso. Então, o capítulo 4 fala de dois exemplos muito claros e específicos, principalmente para o povo de Israel, que era o exemplo do Abraão, o pai da nação de Israel, que ele foi justificado não pelas suas obras, não por aquilo que ele fez, mas pela fé que ele teve nas palavras e nas promessas de Deus, por ter acreditado em Deus. Por isso que ele foi considerado justo, ele foi declarado justo por o Senhor, que é aquilo que mais vai acorde à expressão justificação. Nós precisamos lembrar, justificar é declarar judicialmente, legalmente, alguém como justo. Não é fazer dele uma pessoa justa que já não volta a pecar. Não, é uma declaração que Deus faz através dos méritos de Cristo, de que eu sou justo na sua presença. E nós usamos o exemplo dos óculos, não é? Que Deus olha para nós através dos seus óculos, que é uma analogia muito pobre, mas nos ajuda a entender um pouco mais, que é o seu Filho Jesus Cristo, o sacrifício do seu Filho na cruz. Então, hoje vamos a iniciar o estudo do capítulo 5. É um capítulo muito rico, muito profundo. Então, nós não podemos correr através dele, como fizemos com o capítulo 4. Ainda que o capítulo 4 também tem muita coisa ainda para pesquisar, para mergulhar nele. Mas deixa-me ler só 2 versículos hoje, do capítulo 5 de Romanos, para depois continuar a falar sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim, Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo tem uma maneira muito característica de argumentar a sua posição, e lembrem que ele está, depois de ter colocado os seus argumentos de que todo o mundo está debaixo do pecado, tanto os judeus, ainda que eles foram a nação escolhida por Deus, como os gentios que estavam fora daquela aliança do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo coloca toda a humanidade por debaixo do pecado e debaixo da condenação. Por isso que no capítulo 3 ele vai falar que por quantos todos pecaram, não é? O capítulo 3, no versículo 23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus.
A partir do capítulo 3, versículo 24, ele vai oferecer qual que é a solução. E ele está a explicar isso. Ele inicia falando, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E depois o apóstolo Paulo continua falando disso no final do capítulo 3, apresentando o exemplo de Abraão no capítulo 4 e também o exemplo de Davi, o rei Davi, o amado rei Davi, que ele foi justificado de novo, não porque Davi fosse uma pessoa boa, não porque ele fizesse as coisas boas. Se nós lemos o Antigo Testamento, o livro de Crônicas, Samuel, do livro de Reis, nós vamos encontrar lá a história de Davi, que não é tão boa assim. Há coisas, Davi teve decisões, ele fez coisas que não agradavam a Deus. Mas nós vemos que ele era um homem conforme o coração de Deus. Ou seja, ele foi justificado não pelas suas obras, mas por ter acreditado em Deus. E ele escreve um salmo que nós lemos, não é? No Salmo 32, onde ele pode falar: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, o apóstolo Paulo apresenta dois exemplos de o que significa na prática a justificação, e agora ele vai entrar a tratar dos resultados da justificação. O que a justificação faz nas nossas vidas? Será que é importante? Será que faz diferença? O apóstolo Paulo vai falar, sim, faz toda a diferença. Por isso que ele inicia no capítulo 5 falando: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante aqui a notar, e eu quero um escritor muito conhecido e muito amado pelos crentes, que é o Francis Schaeffer, e ele diz que crer em Cristo não é apenas um tipo de fé genérica, é escolher crer em uma promessa específica de Deus. Então, quando eu falo que eu sou salvo pela fé, eu não estou a falar da fé como a grande coisa, ou é a minha fé aquela que me está a salvar. Não, tudo pelo contrário. Eu só acreditar em uma promessa específica de Deus. Todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. Sim, essa é a promessa que Deus nos dá. Então, eu acredito nisso, e isso faz que eu possa ser justificado. Deus me justifica, Deus me declara justo. Por quê? Aquilo que nós já falamos o domingo anterior. Nós temos um problema. Sim? Nós temos um grave problema perante Deus. Nós somos inimigos de Deus. Olha como que o apóstolo Paulo coloca aqui: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, eu tenho um problema grave. Deus é meu inimigo. Sim. Por quê? Porque eu pequei contra ele. E o que é o pecado? O que é pecado? Pecado é justamente rebelar-me contra a sua soberania, contra a sua divindade, e falar: não, Deus, eu não quero que tu sejas o Deus da minha vida. Eu quero ser Deus. Eu quero ser quem vai estar a guiar a minha vida. Então, Deus marca um caminho e eu vou para o outro lado, em total rebeldia. E isso que o pecado faz. Então, por causa disso, Deus faz uma declaração legal, que eu sou culpado por causa de rebelar-me contra Deus, e eu tenho que pagar isso através da morte. Mas, no seu grande amor, ele envia a Jesus Cristo, seu Filho, para pagar a minha dívida. Como que Jesus Cristo paga a minha dívida? Através da sua morte na cruz. Então, faz toda a diferença. Por isso que o apóstolo Paulo inicia aqui falando: justificados, pois, sim? Pois, no sentido de fazer a conexão com tudo aquilo que ele estava a falar desde o início. Sim? Tudo aquilo vai tem o foco, tem como centro a obra de Cristo na cruz. E por causa dessa obra de Cristo na cruz, eu posso ser justificado, não é? E através dessa justificação, eu tenho, e ali o apóstolo Paulo vai começar a falar dos resultados dessa justificação. Qual é o primeiro resultado? Eu tenho paz para com Deus, sim? Por quê? Lembra, nós somos inimigos de Deus. Então, através de Cristo,
sim? Eu posso reconciliar-me com Deus. Num dos estudos que nós estamos a ter pela internet, mas foi o domingo passado, e eu convido que possa buscar entre os vídeos, quando estamos a falar sobre o Sermão da Montanha e tratamos a questão de que Jesus diz, ouviste que foi dito, e fala sobre o assassinato. Ele fala no final daquela porção que tu entres que possas entrar em um acordo com o teu inimigo. E ali nós falávamos que agora nós temos a possibilidade de entrar em um acordo com o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Deus, e esse é o grande problema. Então, através de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz, nós podemos chegar a um acordo, nós podemos nos reconciliar e ter paz com esse Deus que, do contrário, nos promete a sua ira. Ele não somente promete, é uma questão que se vai cumprindo, não é? Uma ira que é manifestada agora, nesse tempo, onde nós temos um pouco da mostra da ira de Deus, mas vai ser manifestada completamente no momento final, depois do juízo final, onde aqueles que são condenados pela eternidade vão acabar no inferno. É um pensamento que muitas vezes não gostamos, mas é importante que nos lembremos. Então, o primeiro resultado que nós temos da justificação ou de ser justificados é ter paz para com Deus. O que nós precisamos entender é diferente ter paz com Deus de ter a paz de Deus em nossas vidas. A paz de Deus é aquele sentimento que eu tenho, aquela sensação que eu tenho de que eu estou tranquilo, não é, perante tudo o que está a passar, porque Deus está comigo. Só que essa sensação, esse sentimento, pode muitas vezes estar muito alto ou estar muito baixo, não é? Dependendo a minha vida pessoal, pecados na minha vida, problemas no meu relacionamentos interpessoais, então tudo isso afeta. Então eu tenho que lutar, trabalhar para que a paz de Deus realmente inunde o meu ser, a paz de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo não está a falar da paz de Deus, ele está a falar de ter paz com Deus, que é uma coisa diferente. E essa paz é o resultado da justificação, e aqui nós precisamos fazer algumas aclarações. E isso é uma questão que acontece em um ato só, não é um processo. Não é que eu vou ter paz com Deus aos poucos. Hoje ganho um pouco dessa paz, amanhã perco de novo, depois eu tenho que lutar de novo para voltar a ficar em paz com Deus. Não, essa é uma questão que acontece agora, não é um processo, é um ato que acontece num momento, num instante, onde Deus me declara justo. Outra coisa que nós precisamos aclarar enquanto a justificação e a paz que nós temos mediante essa justificação, é que não é uma coisa que eu faço, sim? É uma coisa que Deus faz. E aquilo que Deus faz não é uma coisa que Deus faz em nós, é uma coisa que Deus faz por nós. Sim? Ele sacrificou seu filho por nós. Ele entregou seu filho por nós e ele nos declara justo. Sim? Não é uma questão que acontece dentro de nós. Aqui estamos a falar da justificação. Depois inicia o processo da santificação, aquilo que nós conhecemos como a santificação, onde Deus vai realmente trabalhando em nós e nos moldando cada vez mais a imagem do seu filho. Então, a justificação é um ato judicial, um ato legal, uma declaração legal, que eu tenho paz para com Deus, ou seja, eu estou em paz com Deus mediante Jesus Cristo. É uma questão que nós não podemos ultrapassar, não podemos esquecer. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que é importante isso? Por que precisamos tanto dessa questão? A questão é que muitas vezes nós podemos achar que somos nós que estamos a ganhar essa paz para com Deus. Uma questão que talvez nós podemos perguntar a qualquer um, não é? E perguntar, como que tu te sentes com Deus?
E a resposta que nós talvez vamos receber é: eu estou bem, eu não preciso nada, eu não tenho problemas com Deus, sim? Eu não acredito nele, mas eu não tenho problema com ele. Não é? Eu estou em paz com ele, a minha consciência está em paz. Mas por que está em paz? Porque eu estou descansando naquilo que eu acredito ou aquilo que eu faço. Sim? Que é o outro perigo que o apóstolo Paulo está a lutar justamente com isso. Não é uma questão daquelas coisas que eu faço, as minhas obras, não. Eu ajudo muitos outros, que é uma coisa boa. Mas isso não vai ganhar a paz que nós precisamos para com Deus. Isso não nos vai dar a paz com Deus que urgentemente todos nós precisamos. Então, é um ato de Deus, Deus por nós, sim? E uma coisa que Deus está a fazer através, única e exclusivamente de Jesus Cristo. Por quem? E aqui é muito interessante como continua o apóstolo Paulo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. E aqui eu não posso passar, eu não posso deixar de falar dessa expressão que o apóstolo Paulo está a usar, por quem, através de Jesus Cristo, nós temos acesso pela fé a essa graça. Nós precisamos lembrar, e seria muito bom, nós podemos ler, por exemplo, um livro como Esther, onde nós vamos a poder perceber como era o contexto cultural do Oriente, onde os reis, não é, eram aqueles que estavam sentados no seu trono, com toda a sua corte ali por volta dele, com todos os nobres que estavam ali perto dele, não é? Mas para estar na presença do rei, tu precisavas que alguém te levasse lá. Tu não podias aparecer um dia e falar: eu quero uma audiência com o rei, e entrar na sua presença, porque isso poderia significar a morte. O que aconteceu com a Esther? Ela queria tratar um assunto com o rei, ela não foi chamada pelo rei, porque somente o rei é quem chama, não é que nós podemos nos anunciar. E então a Esther fez um ato com muita valentia, mas muito perigoso. Ele se apresenta no quintal, ali perto do trono do rei, esperando que o rei estendesse o seu bastão para ele, que desse a sua graça para que ela conseguisse entrar. E o rei, quando vê a sua esposa, estamos falando da esposa do rei, ele dá a vênia para que Esther entre e ainda fala: o que tu queres? Ainda a metade do reino, se tu quiseres, te será dado. É interessante isso que Deus faz conosco. Mas esse acesso nós temos somente através de Jesus Cristo. É Ele que nos faz entrar. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em outras partes, ele fala que não há outro mediador entre Deus e os homens, mas que Jesus Cristo, o homem. Sim? Não há, e desculpem aquilo que eu vou falar, mas é importante que nós falemos disso. Não há pessoa, não há santo, não há sacerdote, pastor, homem rico, homem poderoso que nos possa dar essa entrada até Deus. É somente através de Jesus Cristo. É interessante. Ele fala que por meio de Jesus Cristo, através da fé, a fé aqui que é um instrumento, sim, não é a fé somente pela fé, mas é a fé como um instrumento. Eu coloco a minha fé em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, e através disso eu tenho acesso, eu posso entrar na presença do Rei, posso louvar ao Rei. Isso que nós estamos a fazer agora é somente possível por causa de Jesus Cristo. Louvar ao Senhor, estudar a sua palavra, perceber o que Ele quer nos ensinar, é somente uma bênção que nós temos através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala que por meio dele nós temos acesso a esta graça. E nós precisamos lembrar, graça é receber aquilo que nós não merecemos.
Gente, quando nós pensamos nisso, eu fico arrepiado somente de pensar nessa questão. Eu merecia a condenação eterna. Deus deveria, justamente, ele deveria me acusar de rebelde, de traição e exigir que eu pagasse isso com a minha vida. Mas, ao contrário daquilo que eu mereço, eu hoje estou a entrar na sua presença, sim? Porque alguém me deu essa possibilidade, Jesus Cristo, o seu Filho. Então, eu estou a receber uma coisa que eu não mereço. Eu estou a receber uma coisa que eu não fiz nada, não tenho mérito nenhum. Não há nada em mim que seja bom. Eu sou um pecador, eu mereço a condenação, eu mereço o inferno. Mas graças a Deus, pela sua graça em Jesus Cristo, Ele me dá esse presente que eu não mereço. E hoje eu posso estar desculpa, na sua presença. Não se preocupe, não é o vírus. Mas não fica por ali. O apóstolo Paulo continua ainda falando, e ele diz: temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes. Estava a perceber por que eu estava a falar de que isso aqui é muita carne, é muito profundo e nós não podemos passar, porque é interessante. Imagina que nós recebemos um convite especial de um rei, não é? Nós aqui em Portugal já não temos rei, mas há outras nações que têm um rei. Então, ele nos convida. Então, ele nos manda entrar na sua presença e ele fala: ok, vas entrar na minha presença, mas vas ficar parado ou vas ficar em pé somente usando um pé. A outra perna tem que estar no ar, o outro pé tem que estar no ar. Enquanto tu te mantenhas assim, tu ficas na minha presença. No momento que tu baixas o teu pé, tu vais ser mandado, tu vais ser expulso e tens que agradecer se não fosses morto. Imagina o que seria isso, terrível, não é? Mas nós podemos estar na presença de Deus e estar firmes. Por quê? Porque a nossa salvação não depende de nós. A nossa salvação não depende daquilo que eu possa fazer. Imagina ter que estar na presença de Deus somente firme ali em um pé. Não, eu sou lá pelo sacrifício de Jesus Cristo. E esse sacrifício foi aceito pelo seu Pai. Então, nada no mundo vai me tirar daquele lugar. Interessante que isso mesmo o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 8, onde ele vai encerrar a ideia desse texto, onde ele vai encerrar a ideia da justificação. Sim, não há nada, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada nos pode tirar do amor de Cristo, do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso é muita graça. Isso é muita graça. E nós deveríamos realmente louvar a Deus por causa disso, não é? Mas olha o que diz o apóstolo Paulo: na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, qual que é o resultado da justificação que nós temos, que nós desfrutamos através de Jesus Cristo? Nós temos paz para com Deus, sim? Nós temos acesso ao trono de Deus, nós desfrutamos da graça de Deus, e nós podemos estar felizes. Por quê? Por que nós podemos estar felizes? Porque temos esperança, sim? Mas não é aquela esperança, e deixa-me trocar a palavra esperança por a palavra certeza. Eu tenho a certeza de que um dia, eu vou estar na presença de Deus pela eternidade, sim? Onde já não vai existir doença. Eu não vou ficar preocupado pelo vírus. Eu não vou ficar preocupado pela crise financeira. Eu já não vou ficar preocupado se os meus filhos, a minha esposa, os meus familiares estão bem. Nós vamos estar na presença de Deus pela eternidade. Então, eu posso olhar para o futuro, e olhando para o futuro, eu posso estar tranquilo. Meu futuro está nas mãos de Deus. Eu posso passar por crises. Nós estamos a passar por uma situação difícil hoje.
Não é fácil, não é? Ter que tomar cuidado, sair à rua e depois ficar com aquele medo que se eu volto para casa, eu posso estar a trazer doença para os meus familiares. Não, ninguém está a negar isso, e é difícil. E quanto mais aqueles que estão a passar por essa doença. Mas que bom é que nós possamos, ainda que tenhamos que passar por essas experiências, que eu possa estar tranquilo, porque eu estou olhando para o futuro e meu futuro está seguro. Eu posso estar em paz porque Deus me dá a certeza, de novo, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Muda isso alguma coisa? Sim, muda muita coisa. Sim. Eu posso viver o dia de hoje tranquilo, sim, sabendo que o meu passado já foi solucionado por Deus. O meu presente está a ser trabalhado por Deus e o meu futuro está nas suas mãos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver, ser muito ciente de aquilo que Deus faz e agradar a Deus. Gente, eu tenho que viver uma vida de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez por mim, se eu não merecer. E algumas aplicações bem práticas aqui. Lembrar, Deus justifica pecadores. Deus não justifica justos. E essa é uma verdade interessante. Ou seja, somente, e Jesus colocava isso de uma maneira diferente, ele falava que somente os doentes precisavam de médico. Não é que naquele tempo existissem pessoas que não precisavam de Cristo. Não. É que muitas vezes, e esse é um grande problema, muitas vezes nós achamos que não precisamos de Deus. Nós achamos que Deus é só para uma coisa religiosa, é só para mulheres e crianças, sim, no caso dos homens. Ou é somente para gente que tem muito tempo e pode dedicar-se a essas coisas. Não, eu preciso entender que a minha vida está em jogo. A vida presente e a minha vida futura está em jogo aqui. E Deus está oferecendo-me uma solução através de Jesus Cristo. Sim? Então, a primeira aplicação é: justificados são aqueles que são pecadores. Sim? Tudo pecador, e aqui estamos todos igualados: pecador pobre, pecador rico, pecador gordo, pecador magro, pecador grande, pecador pequeno. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. E Deus nos dá da sua graça. Número 1. Número 2, nós temos acesso ao Pai. Já falamos disso. Eu posso louvar ao Senhor. Eu posso ter tempos assim, já seja pela internet, pessoalmente, lendo a palavra de Deus, estudando a sua palavra, louvando, cantando ao Senhor. Eu posso ter isso. Por quê? Porque eu tenho a certeza que eu estou na presença de Deus. Aquilo que em latim, Deus para Jamário Martinho Lutero fala disso, é o corandeu, viver na presença de Deus. Tudo quanto eu faço, a minha comida, a minha bebida, as minhas brincadeiras, o meu trabalho, os meus relacionamentos estão na presença de Deus. Então eu posso viver dessa maneira. E uma terceira aplicação, e eu acho que é faz muito bem pensar nisso nestes tempos. Eu não tenho medo, sim, no sentido daquilo que poderia acontecer. Eu tenho medo, sim, do que está acontecendo ao meu redor, mas eu posso ficar no meu medo, entre aspas, posso ficar tranquilo, porque Deus é soberano e Ele está no controle. Eu posso descansar no Senhor. E ainda mais, se eu já tive a experiência de ter um encontro pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Então, eu tenho que fazer-te uma pergunta. Já conheces a Deus? Mas não aquele Deus que é mostrado ali na mídia, ou, nos filmes, não é? Aquele Deus com javelinho, coitado, com a barba branca, ele quase não conseguia se mexer. Não, o Deus da Bíblia, já conheces? Já tens uma experiência pessoal com ele? Ainda que tu não acredites
a Bíblia fala que tu e eu vamos ter um encontro pessoal com ele lá, na presença dele, no juízo final, quando tudo já tenha passado nessa vida. E a pergunta é, como que nós nos vamos apresentar ali? Vamos apresentar-nos seguros, certos de que eu tenho a entrada, ou vai ser com aquele medo de que eu não sei o que me está a esperar lá do outro lado da morte? Eu quero convidar-te, aceita Jesus Cristo. Confia naquilo que a palavra de Deus diz, que ele morreu pelos teus pecados. Reconhece que tu eres pecador. Aceita o presente que Deus está a dar-te e permite que Deus transforme a tua vida. Crente, vive como uma pessoa que foi transformada. Deus transformou a tua vida. Deus mudou a tua esperança. Já não estamos a viver naquele terror do dia a dia, nós podemos viver tranquilos, estando isolados na casa, tendo que sair a trabalhar, acontecer o que acontecer, eu posso confiar em Deus, porque Deus está no controle. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar uma vez mais. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela graça de poder estudar a tua palavra e poder entender coisas tão profundas como o facto de que eu sou um homem pecador, que seria impossível entrar na tua presença, mas que através de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, tu permites que isso aconteça. Senhor, eu quero pedir por meus amigos, por aqueles que estão a ver esse culto, por aqueles, Senhor, que irão a ver no futuro esse vídeo. Deus, por favor, que eles possam ter também essa experiência de conhecer-te pessoalmente, de saber que há um Deus, que há salvação nesse Deus e que Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para que nós possamos ter a certeza do nosso futuro, a tranquilidade do nosso presente e o passado já resolvido pela tua graça e pela tua misericórdia. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por estar ali, obrigado por nos acompanhar. Vamos estar sempre fazendo estes cultos, estes estudos através da net, e também gostaríamos de poder entrar em contato com cada um de vocês através das redes sociais, através dos recursos que estamos a ter. Nós podemos caminhar juntos, estamos juntos. Que o Deus te abençoe.